Nós estamos em fevereiro de 2020 e a cidade de São Paulo acaba de sofrer as consequências de um volume de chuva que não acontecia há 37 anos. Tem como prever isso aí? Tem como saber a quantidade de chuvas que vai precipitar sobre um determinado local e o tempo de recorrência desses fenômenos? É justamente isso que a gente vai discutir nessa videoaula. Tratamento e análise de dados pluviométricos. Bom, galera, eu resolvi gravar essa aula de modo bem informal para a gente fazer uma análise de precipitações. Análise de precipitações anuais, de precipitações acumuladas e também analisando as chuvas mínimas e máximas de um dado período. Então, eu vou usar como exemplo um período que eu tomo por base nas minhas aulas na cidade de Goiânia. Primeiramente, vamos ver como é que a gente coleta esses dados na internet. Existem muitos sites onde a gente pode coletar esse tipo de dados. Então tem o site da Agência Nacional de Águas, tem o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Particularmente, eu peguei esses dados do site do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. Tá? Se você for aqui, colocar INMET, o primeiro que vai aparecer é Instituto Nacional de Meteorologia. E aqui tem estações e dados. Você vai clicar nesse estações e dados. O segundo item, né? BDMEP dados históricos. É um banco de dados meteorológicos. Clica nele. Para acessar esses dados, vai ser necessário você fazer um pequeno cadastro só para mostrar quem é você, de onde você é e para que você está utilizando aqueles dados. Eu já fiz o meu cadastro, então eu vou aqui acessar o BDMEP. Já estão aqui a minha senha, meu e-mail. Vou acessar. Eu quero trabalhar com dados mensais. Não serão necessários, para esse exemplo, dados horários ou dados diários. Não vai ser necessário uma granularidade tão grande desses dados de precipitação. Então, vem aqui, dados mensais. Vou colocar aqui o início, 1º de janeiro de 1962 até 31 de dezembro de 2018. Eu vou acessar aqui que eu quero dados de Goiás. Pesquisar somente, aqui tem vários tipos de variáveis que eu posso selecionar, tá? Posso selecionar todas também, mas não é o caso, não vou precisar disso tudo, porque eu estou analisando precipitação. Tá? Então aqui, precipitação total, então vai me dar a precipitação total mensal no estado de Goiás. Então mando pesquisar, confirmo a pesquisa, e ele vai me apresentar aqui todas as estações meteorológicas cujas informações estão disponíveis aqui no INMET para o estado de Goiás. Então, eu tenho aqui na cidade de Goiás, na cidade de Formosa, Catalão, Aragarças, Eu quero para a cidade de Goiânia. Eu vou baixar os dados estão aqui. Eu vou simplesmente selecionar todos esses dados, dou um Ctrl A, ele seleciona tudo. Eu copio esses dados com Ctrl C, abro aqui um bloco de notas, copio esses dados aqui dentro, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Beleza, pode colocar qualquer outro nome que você quiser. Bom, agora eu vou abrir o meu Excel. Eu vou aqui em Arquivo, Abrir, selecionar lá na área de trabalho o arquivo que eu salvei, dados de precipitação Goiânia 62 a 2018. Como eu estou passando o arquivo de TXT para Excel, no TXT, a separação entre os dados é feita por ponto e vírgula. Então, eu vou falar para o Excel que esse ponto e vírgula, na verdade, é uma separação de colunas. Então, escolha o tipo de campo que melhor descreva seus dados. É um campo delimitado. Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Então, vou avançar. Aqui eu vou indicar como ponto e vírgula essa separação. Mando avançar. Vou salvar todos os dados como no formato geral e vou concluir. Para fazer esses meus cálculos, eu não vou precisar desses dados aqui do número da estação, salvo ele à parte, para fazer parte do cabeçalho do meu trabalho, de onde que eu retirei esses dados, de que estação meteorológica que eles foram retirados. Mas eu não preciso de nada dessa rapaziada aqui, então eu posso cortar isso aqui tudo, excluir, posso excluir esse cara aqui também.
Essa hora também eu posso excluir. Uma coisa que é importante, percebam que todos os meus dados estão com a separação dos decimais, está com ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa rapaziada todinha aqui em vírgula, tá? Então, selecionei tudo, venho aqui, localizar e selecionar, substituir. Então, tudo que tiver como ponto, eu vou colocar vírgula. Eu mando substituir tudo. Venho aqui também, coloco a mesmo número de casas após a vírgula. E eu tenho aqui agora, né? Esse dado de precipitação se refere ao mês de janeiro de 62. Esse aqui é o mês de fevereiro de 62. Março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Depois começa o ano de 63. Então, eu vou reorganizar esses dados. Eu vou colocar todos os anos, ou seja, de 62 a 2018, nas linhas, e vou colocar nas colunas os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Isso já está feito e eu vou lá no arquivo onde isso já está processado. Então, como eu falei para vocês, eu reorganizei aqueles dados, colocando nas minhas linhas todos os anos, de 62 até 2018, um total aí de 57 anos, e aqui coloquei de janeiro a dezembro nas colunas. Se eu fizer uma média desses dados anuais, eu vou ter aqui um valor médio de 54,7, o quê? Milímetros. Estamos trabalhando com precipitação, não esqueçam. Para cada ano deste também, eu tenho uma precipitação máxima. Máximo desse conjunto de dados vai me dar o valor aqui de 238,9. O valor mínimo desse mesmo conjunto de dados, eu vou ter aí 0,2. E também terei uma precipitação acumulada, ou seja, a soma de todas as precipitações mensais. Então, para cada ano eu tenho a minha precipitação, as minhas precipitações mensais acumuladas. Por que a gente trabalha com precipitações mensais acumuladas? Porque quando eu acumulo os dados mensais de precipitação para o ano, esses valores acumulados anuais, se eu analiso um determinado período de tempo, eu vou verificar que essa distribuição ela é muito próxima de uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal. E aí eu posso comparar esses dados com uma distribuição gaussiana, tirando disso aí uma porção de conclusões, como, por exemplo, probabilidade de recorrência de chuvas, tempo de retorno, e etc, etc. Por fim, vocês vão ver que esses dados de precipitação máxima e mínima também serão utilizados para análise. Chuvas máximas a gente analisa para evitar desastres naturais, enchentes, alagamentos, rompimento de barragens, definição de áreas de risco. E precipitações mínimas, a análise de precipitações mínimas é importante para quê? Para fins de abastecimento. Então, quanto menos se chove num ano, menos eu vou conseguir armazenar de água para abastecimento público. Então eu tenho que saber, mais ou menos, eu tenho que ter uma referência com relação à probabilidade de ocorrência de secas para eu poder, nos anos anteriores, eu abastecer os meus reservatórios para garantir, porque o pessoal, não é porque o ano está seco, o pessoal vai beber menos água. Quanto maior a população, maior a demanda de água de abastecimento. Para cada ano eu tenho uma precipitação acumulada de valor diferente. Alguns são enormes, outros são pequenos. Então tem um valor mínimo e máximo disso aqui também, olha só. A precipitação máxima entre os valores acumulados, neste caso aqui de 1914,4. A precipitação mínima de 457. Então quer dizer que essas precipitações que ocorreram nesse intervalo de 57 anos, ocorreram entre 450, arredondando esses valores, né? Entre 450 e 1950. Todas as minhas precipitações estarão localizadas neste intervalo. Quando nós analisamos qualquer coisa, quanto maior o meu universo de dados, menores serão os meus desvios em relação à média, ou seja, menor vai ser o meu desvio padrão, quanto maior for a minha granularidade. Nesse intervalo maior, nesse intervalo macro, como eu estou tratando de precipitação, e precipitação é em milímetros, eu vou considerar pequenas partes de 50 milímetros. Então eu vou partir de 450 e vou colocar o primeiro intervalo de 450 até 500, o segundo de 500 até 550, o terceiro de 550 até 600 e assim por diante até o último intervalo de 1900 até 1950. E vou analisar a frequência que essas chuvas se repetiram em cada intervalo. Então eu vou pegar a minha primeira linha. Neste ano eu tive uma precipitação acumulada de 601,6.
Essa precipitação acumulada de 601,6, ela está localizada em qual intervalo? Ela está localizada entre 600 e 650. Se eu pego o segundo ano, teve uma precipitação acumulada de 1064. Essa precipitação está localizada em qual intervalo? Entre 1050 e 1100. E assim por diante. Eu vou fazer isso com todas as linhas, com todos os anos, analisando um por um. Existe uma fórmula para se fazer isso? Tem. A fórmula que eu utilizei aqui, a fórmula do Excel que eu utilizei, é a seguinte. Eu tenho que colocar essas fórmulas em todas as minhas células, né? Então, começando aqui da primeira, todas essas células analisarão essa mesma célula da primeira tabela, que nesse caso aqui é a Q3. Se o Q3 é maior ou igual a 450 e menor que 500, o meu resultado será 1, ou seja, eu vou ter uma chuva contabilizada naquela célula. Caso contrário, ela é maior que 450, mas não é menor que 500. Então, neste caso, eu vou deixar a célula com valor zero, nulo, que é isso aqui. Ó. Essa é a representação do valor nulo. Como eu coloquei duas opções aqui, coloquei o Q3 maior ou igual a 450 e Q3 menor que 500, uma análise de um intervalo, né, de dois valores, eu vou lá e coloco o se e o e na frente. Existem outras maneiras de fazer isso no Excel. A que eu sei é essa aqui, tá ligado? Eu nunca fiz curso de Excel não, no Excel eu sempre fui um fuçador, né? Não tenho absolutamente nenhuma vergonha de falar isso aí. É óbvio que se você conhece mais de Excel do que eu, você vai achar aí inúmeras possibilidades de você chegar nesse mesmo resultado. O importante é o resultado, tá? O importante é ser eficaz. Se você utilizou uma equação mais direta ou mais complexa para poder chegar no mesmo resultado, para mim não importa, o importante é você chegar lá. E fiz isso para todas as células. Percebam que ao chegar no intervalo de 600 a 650, é justamente o intervalo em que este valor está presente. Então, ele é maior que 600 e é menor que 650. Percebam que para cada uma dessas células eu fui alterando esses valores aqui. Ó. Esses valores aqui correspondem justamente ao valor do cabeçalho. E essa célula Q3 é sempre essa mesma. Ela não pode mudar. Quando eu terminei de fazer isso para essa linha, eu vou pegar e arrastar todos esses dados para as demais linhas. Tá? Então ele vai copiando e aí você vai ter todas as suas frequências devidamente estabelecidas por intervalo. Bom, ao final disso aqui, o que eu vou fazer? Coloco uma linha de soma embaixo e vou somar todos esses valores, tá vendo? Então, para cada intervalo, eu vou ter um número de chuvas que acontecem nesse intervalo. Percebam que quanto mais próximo do meio, as chuvas tendem a aumentar, né? E depois ela vai diminuindo até chegar no valor de 1. Então, quer dizer que essa distribuição ela fica mais ou menos assim. Ó. Olha que legal. Está vendo que ela parece com a distribuição gaussiana? Por isso é que nós fazemos a análise abordando as chuvas acumuladas, que a chuva acumulada tem esse formato aqui gaussiano. A terceira etapa de análise é a gente preencher essa tabelinha aqui. Ó. Então, no intervalo, considerando as minhas classes, né? Essa primeira coluna, de 400 até 500, de 500 até 550, até 1900 e 1950, ou seja, esses intervalos com amplitude altimétrica de 50 milímetros, esses intervalos possuem um ponto médio. Entre 450 e 500, o ponto médio é 475. E assim para todos os outros. Então, achei o ponto médio aqui. Por que é necessário achar esse ponto médio? Porque, na verdade, eu estou calculando uma área sobre uma curva. Né? Então, neste caso, para achar a área sobre essa curva, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que nas minhas abscissas estão as minhas precipitações, então aqui de 450 até 1950, e no eixo das ordenadas, a minha frequência. Esse intervalo aqui, sob a curva, está entre 450 e 500. Ou seja, eu tenho uma precipitação maior e uma menor. Então, isso lembra o quê? Um trapézio, onde eu tenho uma base maior, uma base menor, e para achar a área desse trapézio, eu vou ter que pegar essas duas bases, dividir por 2 e multiplicar pela altura, que neste caso aqui é a frequência. Então, fazendo isso a cada intervalo, no final, eu vou ter uma somatória, e essa somatória vai me dar a área total sobre a curva. E se eu quiser achar uma precipitação média, eu vou pegar essa soma e dividir pela frequência. É uma média ponderada, cujo peso utilizado é justamente a frequência dos dados. Então, essa média aí vai ser o quê? A minha média de precipitação, que eu vou chamar pela letra grega, mi. Essa letrinha aqui, ó, mi, a média, é a razão entre a soma dos produtos das precipitações pelas frequências e a frequência total. Então, eu vou pegar toda a somatória de f de x, que deu 73.525, e vou dividir por 57, que é o somatório de frequência.
Se eu pego esse cara dividido por esse, eu vou ter uma precipitação média, Mi, de 1.289,91. Só que essas precipitações, esses pontos médios, não coincidem com a minha média de precipitações. Alguns ficam acima, outros ficam abaixo. Então isso aí eu chamo de desvio em relação à média. Esse desvio em relação à média, eu vou dar um nome para ele aqui, vou dar um nome de x minúsculo. Então x minúsculo vai ser o ponto médio menos a minha média aqui, ó. Então alguns valores vão dar positivos, outros valores vão dar negativos, porque os negativos é porque estão abaixo. Os positivos é porque estão acima da média. Tá? Então 475 ele está abaixo da média. Então o meu desvio em relação à média vai ser negativo. E assim por diante todos os demais. Para encontrar o desvio médio é a média dos módulos dos desvios em relação à média, só que é uma média ponderada, como nós fizemos nos outros casos. Então nós vamos pegar aqui, nós vamos atribuir uma nova coluna. Vamos abri-la aqui. E essa coluna, ela traz o módulo dos desvios em relação à média, multiplicado pela sua frequência. E eu vou ter o somatório de todos esses produtos. E vou dividir esse somatório pelo somatório das frequências. Encontrando assim o desvio médio. Aqui, ó. Neste caso aqui, 221,14. A variância, qual que é o conceito de variância? Variância é a média do quadrado dos desvios em relação à média. Na verdade, é uma média ponderada. Vou fazer uma média ponderada, né? Mais uma vez. E qual vai ser o meu fator de ponderação, o meu peso? Frequência. Então, eu vou multiplicar os meus desvios em relação à média pela frequência em que eles ocorrem. E depois, vou pegar isso aí tudo, né, o somatório desses caras todos, e dividir pelo somatório da minha frequência, que é 57. Vou pegar o meu x e multiplicar pela frequência. E vou ter esse valor aqui. Vou fazer isso com todos os demais. Como eu quero o quadrado dos desvios em relação à média, então vou elevar esse f de x ao quadrado. Então está tudo elevado ao quadrado aqui, ó. Maravilha, até no final. Eu quero a média ponderada, como eu falei anteriormente. Então vou somar todos esses valores e vou chegar nesse valor aqui, ó. Beleza, vou pegar esse valor e dividir pela minha frequência. Eu vou achar uma média do quadrado dos desvios em relação à média, que é a chamada minha variância. Se eu acho a raiz quadrada da variância, eu acho o desvio padrão. Tá? Então achei aqui a raiz quadrada, achei o meu desvio padrão. Para achar o erro provável existe uma equaçãozinha para erro provável, que é 0,6745 multiplicado pelo desvio padrão. Achei aqui um erro provável nesse desvio, que é de 261,97. E vou calcular também o meu coeficiente de variação, que nada mais é que uma relação, né, entre o meu desvio padrão e a minha média. Né? Então tem uma variação do desvio padrão em relação à média de 30%. Feito isso, eu vou organizar esses meus dados agora fazendo uma partição desses valores. Como é que eu vou particionar esses caras? Olha só, eu falei para vocês que essa distribuição de precipitações anuais acumuladas é uma distribuição que se assemelha muito a uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição gaussiana. Ela se parece muito com essa curva aqui. O centro dessa curva é a média, é o μ que eu acabei de encontrar. E o afastamento em relação a essa média é o meu desvio padrão, que é o sigma. Se eu pegar o valor de μ mais 2/3 o valor de sigma e menos 2/3 o valor de sigma, nesse intervalo eu vou ter 50% da área sobre a curva. Se eu quiser aumentar a minha área sobre a curva, a abrangência, então eu vou pegar μ menos sigma e μ mais sigma. Aí esse meu intervalo vai corresponder a 68% da área sobre a minha curva de Gauss. Se eu pegar μ menos 2 sigma, μ mais 2 sigma, eu vou ter um intervalo de 95% da área sobre a curva de Gauss. E se eu pegar μ menos 3 sigma e μ mais 3 sigma, eu vou ter 99,7%. Ou seja, eu vou ter a área quase toda da curva de Gauss, né? Faltando aí só 0,3%. É sempre uma análise feita em relação a essa média. Por isso que é tão importante achar a média, essa média ponderada de precipitações, que é esse valor central. Os outros valores vão ser analisados em relação à média. Então, tudo que tiver à esquerda desses dados aqui são valores menores de precipitação e tudo que tiver à direita são valores maiores de precipitação. Então, aqui eu vou de 0 até 100% dos meus dados. Vamos lá olhar isso sob outro prisma.
Quando eu somo o Mi mais 3 sigma e Mi menos 3 sigma, eu vou ter uma abrangência de 99,7% da área sobre a curva. Desse 99,7%, para chegar em 100%, falta só 0,3%. Então, se eu considerar esse 0,3 dividido por 2, eu vou ter 0,15% aqui e 0,15% aqui nessa outra cauda. Eu vou começar a contar a partir de 0,15 e vou pegar e chegar até 99,85. 99,85 menos 0,15, eu vou ter aí um intervalo de 99,7. Se eu pegar 95%, quer dizer que eu parti de 2,5 e fui até 97,5. Porque 97,5 menos 2,5 dá 95%. Se eu quiser 68% da área sob a curva de Gauss, eu vou ter que partir aqui de 16% até 84%. Percebam, os intervalos à esquerda são sempre iguais aos intervalos à direita do meu ponto central, da minha média. Aqui 34%. Então, 34% mais 34% é 68%. Tá? E assim por diante. Eu particionei a minha curva de Gauss. Comecei o primeiro valor, né, 0,15, depois 2,5, depois 16, 25, 50, 75, 84, 97,5, 99,85. Está particionado aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar as precipitações referentes a cada um desses intervalos. Então, eu vou pegar a primeira partição, que é de 50%, 50% da área sobre a curva, ou seja, essa partição está localizada entre 25% e 75%. Vou pegar a segunda partição, que é de 68% da área sobre a curva, que está entre os valores 16 e 84, depois entre 2,5 e 97, depois entre 0,15 e 99,85. E vou encontrar os valores de precipitação entre 0,15 e 25%, são as precipitações mínimas, as precipitações que se encontram à esquerda da minha média. E desse lado aqui, as precipitações máximas, que se encontram à direita da minha média. Como é que eu faço para encontrar esses caras? Esse cara aqui vai ser encontrado pegando o valor da média menos 2/3 vezes o valor de sigma, que é o meu desvio padrão. E aqui, o valor da média mais 2/3 do valor de sigma. Então, para achar o de 68%, vou pegar o Mi menos sigma e aqui o Mi mais sigma. Mi menos 2 sigma, Mi mais 2 sigma. Mi menos 3 sigma, Mi mais 3 sigma. Achei todos esses caras. Para construir um gráfico, eu vou organizar esses dados, né? Então, se 124,7 milímetros corresponde a 0,15%, então ele é o primeiro dado meu, lá no comecinho da curva de Gauss, lá na ponta esquerda. E vou caminhando até chegar na ponta, na extrema direita. Então, 2,5, 513, 16,901, 16,901, e vou organizando esses dados, até 99,85. Então, eu vou selecionar esses meus dados. Vou lá em gráficos recomendados. Ele me deu esse gráfico aqui, ó, de linhas, bonitinho. Vou dar um OK. Só que percebam que ele é um gráfico de precipitação, só que ele está com o percentual nas abscissas e a precipitação no eixo das ordenadas. Eu quero mudar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Clico em cima dele e vou lá em selecionar dados. Eu vou editar os meus dados. O nome da série vai continuar o mesmo, bonitinho, eu posso mudar depois se eu quiser. Mas onde aqui tem valores de x da série, esses valores de x, na verdade, tem que estar em y. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Copiar não, vou recortar. Clico aqui bem no início. Pego o restante aqui, recorto, colo em cima. Pronto. Perceba que o meu gráfico ele foi até 120%, eu não preciso disso. Então, eu vou formatar o eixo. E vou pedir para esse eixo ir até o máximo de 1. E eu não preciso de precipitações até 3.000. Vou pedir para ele ir até 2.500. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse cabeçalho que já estava pronto aqui. Vou transferir aqui para cima. Vou colocar aqui todo em Century Gothic. O bom é o inglês, né? Century Gothic. Foi ótimo. Esse cara aqui eu vou colocar em negrito. Vou colocar minha fonte toda em preto, né? Clicar com o botão direito, formatar a série de dados. Vou colocar a minha linha como vermelha. O meu marcador eu também vou colocá-lo como vermelho. O preenchimento dele também vou colocar de vermelho. Vou colocar aqui do lado.
Perceba como ficou bonitinha a minha curva, a curva S. Se eu quiser dados intermediários, eu tenho que interpolar esses valores. Tudo bem? E para que eu vou precisar disso? Para que eu vou precisar de dados intermediários? Porque agora nós vamos fazer uma análise de tempo de retorno dessas precipitações. Então, a priori, eu vou analisar tempos de retornos de 2, 5, 10, 20, 50, 100. Então, esses tempos de retorno aqui que eu vou analisar. Eu vou estabelecê-los a priori, tá bom? Isso aqui não foi fruto de cálculo, não. Coloquei essa rapaziada aqui toda, considerei intervalos aí redondos, né? 2 anos, 5 anos. E por que isso é importante? Por exemplo, para obras de microdrenagem, eu considero precipitações que acontecem de 25 em 25 anos. Então, essas obras devem suportar precipitações que acontecem nesse intervalo. Para probabilidades maiores que 50%, eu vou utilizar essa equação aqui. Ó. Tempo de retorno é igual a 1 sobre 1 menos P. Para probabilidades menores ou iguais a 50%, tempo de retorno é igual a 1 sobre P, o inverso da probabilidade. Como eu já estabeleci os tempos de retorno, a priori, eu quero encontrar agora as probabilidades. Probabilidade de ocorrência das chuvas máximas, probabilidade de ocorrência das chuvas mínimas. Então, lembrando, tudo que tiver aqui abaixo são as chuvas mínimas, ou seja, chuvas menores que 50%. Tudo que tiver aqui acima são as chuvas máximas, maiores que 50%. Então, para achar essas probabilidades máximas, eu vou isolar o meu valor de P. Eu vou ter probabilidade é igual a 1 menos 1 sobre TR. Então, eu já tenho TR, acho os valores de probabilidade. Então, achei aqui as probabilidades das chuvas máximas, probabilidade de chuvas mínimas. Percebam que para chuvas que são mais corriqueiras, mais próximas à média, elas têm 50% de chance de acontecer em qualquer um dos anos desse intervalo pequeno. Então, 50% para chuvas máximas, 50% para chuvas mínimas. 50 mais 50, 100% das chuvas. Quanto maior o tempo de retorno, maior será a precipitação. Lá, estou aumentando o tempo de retorno, estou aumentando as minhas precipitações. E as chuvas mínimas ficam com essa complementaridade, né? Esses valores aqui de 80%, 90%, 95%, 98%, esses valores não estão presentes entre estes que foram utilizados para fazer o meu gráfico. Eu tenho valores aqui de 0,15, 50, 75, 84, não tem valor de 80. Então o valor de 80 ele está aqui neste intervalo. Então para achar o valor referente a 80% de probabilidade, eu tenho que interpolar esse cara. Então como é que eu faço a interpolação? Por exemplo, para o valor de 80%. 80% está neste intervalo. Então vou pegar 1.678,3 menos 1.548,8 está para 84 menos 75%, assim como x, que é o valor referente a 80%, x menos 1.548,8 está para 80% menos 75%. E acho o valor de x. Esse valor de x é o valor interpolado. Faço isso para todos esses valores faltantes aqui restantes. Então é isso, galera. Foi um vídeo gravado de modo bem informal, gaguejando assim algumas horas, tentando achar as melhores palavras que iam ajudar vocês a entender melhor, tá ok? Vou pedir desculpas por causa disso, porque foi bem informal. Eu sempre gosto de escrever um script bonitinho para poder gastar o menor tempo possível. Mas eu espero de coração que isso tenha ajudado vocês a fazer essa análise de precipitações anuais, né, acumuladas. O objetivo dela é justamente estabelecer a probabilidade de recorrência dessas chuvas, né, o tempo de retorno, principalmente esse valor de 2 até 100. Esses são os valores que nós mais utilizamos para obras, né? Tanto obras de drenagem predial, que nós utilizamos aí entre 2 e 5 anos, como para as de drenagem urbana, né, de microdrenagem, que é 25 anos, e macrodrenagem, que a gente utiliza tempo de retorno de 100 anos. Não obstante, em alguns países, então os países europeus são países mais antigos e já passaram por muitas experiências aí de desastres naturais, então já começam a utilizar valores maiores de tempo de retorno, ou seja, precipitações mais volumosas, para poder repensar as suas obras de macrodrenagem e fazer com que elas fiquem preparadas para suportar essas maiores precipitações. Numa aula complementar a esta, nós vamos analisar as precipitações mínimas e máximas, fazer uma análise de precipitações mínimas e máximas desse intervalo de precipitações anuais acumuladas, que é outra análise bem importante para a gente.
Até lá, até a próxima aula. Espero que tenha ajudado, sinceramente. Fiquem com Deus. Um abraço. Sucesso!